Esse Hangout de hoje, a gente vai analisar uma espécie de composição dos ideogramas que é a mais usada. Ou seja, 80% dos ideogramas são formados, tem a estrutura que eu vou apresentar hoje para vocês. É claro que eu não vou apresentar todos os ideogramas, que seria impossível, eu teria que ter 10, 20 horas de aula. Eu vou apresentar alguns para que vocês peguem o esquema, né? De modo que quando vocês virem os ideogramas, vocês possam, por vocês já conhecerem o método, vocês vão poder identificar a formação desses ideogramas e vão poder memorizar eles melhor, né? Porque senão, se você não estuda nada da composição dos ideogramas, eles parecem desenhos, assim, abstratos, que não querem dizer nada. E conforme você vai estudando as diferentes maneiras, estudando os radicais, que também é muito importante, a forma como os ideogramas são compostos, aí você vai vendo muito mais coisa, além de um simples rabisco que não quer dizer nada. Você vai ver uma lógica ali, isso vai ajudar vocês a entender melhor o significado, as nuances dos ideogramas, e também a memorizar eles, né, com muito mais facilidade, porque quando você entende uma coisa, você memoriza, né, com muito mais facilidade. E, é claro, sempre aprendendo alguma coisa sobre a cultura chinesa, porque a forma como as palavras são formadas diz muito sobre uma língua e, consequentemente, sobre o povo que a criou. Nós podemos fazer uma analogia com o estudo dos radicais gregos e latinos da língua portuguesa. Vamos supor que você não conhecesse a palavra hidrofobia. Você nunca ouviu essa palavra, mas você sabe que hidro, o que quer dizer hidro, né? Quer dizer água, né? E fobia. Ou também tem vamos ver outra palavra interessante, demografia. Demo, você sabe que quer dizer povo, né? Democracia e tal. E demografia, então, grafia significaria o desenho, né? Então, é o desenho demográfico. Então, a partir do estudo das raízes, da formação das palavras, você vai poder ter uma ideia melhor do que elas significam, mesmo que vocês não conheçam elas, né? Ok? Então, vamos começar vendo os ideogramas propriamente. A tela aqui com vocês, uma apresentaçãozinha que eu criei, que vai ajudar aí a gente ver os ideogramas e eu vou ir falando. Vocês não vão precisar ficar olhando para a minha cara a aula toda, então isso vai ser uma coisa boa para vocês também. Vou compartilhar a tela para vocês verem, para a gente começar agora o conteúdo propriamente dito. Então, aqui temos alguns ideogramas que vocês devem conhecer, pelo menos 3 deles, né? Os que já estudaram um pouco de chinês, já conhecem pelo menos 3 desses ideogramas. Se vocês tiverem tendo algum problema com o som ou com o compartilhamento da tela, vocês me avisem, viu? Aí eu vou arrumar, mas eu acho que não vai ter mais problema. Então, aqui nós temos 4 ideogramas, né? O primeiro deles, ali eu botei 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, desculpe, em chinês, para a gente poder acompanhar melhor. Então, ali o primeiro, né, na coluna do número 1, aquele ideograma ali vocês provavelmente conhecem, ele se pronuncia no terceiro tom, eu botei o pinyin embaixo, se pronuncia ma, significa cavalo, né? Esse ideograma, ele é uma forma muito antiga, ele é um ideograma
antigo, então ele é usado como base para a formação de muitos outros ideogramas. Se vocês analisarem os ideogramas à direita dele, vocês vão ver que todos têm um cavalinho ali, o ma é cavalo, né? Todos têm um cavalinho ali espremido, né? Então, a aula de hoje, ela é a respeito de um tipo de caractere muito peculiar. É um tipo de caractere que se divide em duas partes, ok? E uma das partes dele se refere ao significado desse caractere. E a outra parte dele se refere ao som que esse ideograma tem. Então, é uma forma muito boa de memorizar os ideogramas, porque você vai ver que tem indicação do som, na verdade, nos ideogramas, né? Apesar da gente achar, tem que decorar um ideograma por um e não tem relação nenhuma com som. É claro que não tem tanto quanto as línguas ocidentais, mas tem. Então vamos ver ali, aos poucos vocês vão entendendo melhor o que eu disse. Então, como eu disse, esse ideograma de cavalo, ma, que é o que está em primeiro ali, é base para vários outros ideogramas. Agora vamos ao segundo ideograma, que está ali na coluna do número 2, que vocês sabem já que é ar, no quarto tom. Aquele ideograma ali, ma, significa mãe. Vocês devem saber já, né? Mama significa mãe. Pô, mas por que tem Por que tem um... vocês estão procurando? Onde está o cavalo? Deixa eu responder aqui. É o ideograma que está... Eu separei aqui o pessoal... Isso, exatamente. Então aqui eu vou explicar melhor como está estruturado. Eu botei ali 4 números, ó, em cima, os números em chinês, vocês devem conhecer, né? Um tracinho quer dizer o número 1, 2 tracinhos é o número 2, 3 tracinhos é o número 3, e aquele ali é o número 4. Então, 1, 2, 3, 4, ok? Em cada um desses números, embaixo deles, eu coloquei um ideograma. Então, o ideograma número 1 é o cavalo, ok? O ideograma número 1 é o ma. Então, vamos continuar, então, agora que eu expliquei melhor como é que está organizado aqui esse quadro. Então, embaixo do número 2, que é o ar, tem o ideograma de mãe, que é ma, né? Vocês devem conhecer a palavra mama. Então, mas tem um cavalo ali dentro. Comparem o ideograma número 1 e o ideograma número 2. Vocês não conseguem ver que o ideograma número 1 está contido dentro do ideograma número 2? Observem bem. Então, por que na palavra mãe tem um cavalo, né? É porque a parte dentro do ideograma de mãe, que tem o ideograma de cavalo, se refere à pronúncia desse ideograma, não ao significado dele. E onde está o significado? Onde está a parte que significa, que se refere ao significado? Está à esquerda, que é nu, mulher. Depois, no próximo slide, eu vou mostrar isso melhor. Eu vou colocar umas linhazinhas ali, que vão cortar os ideogramas, vocês vão poder entender melhor, visualizar melhor. Esse primeiro aqui é só para introdução. Então, ali, o ideograma número 2, ele é dividido em duas partes. Cortem ele no meio. A direita se refere ao som dele, né, que é ma, muito parecido com o som de cavalo, que é ma. E a parte esquerda se refere ao significado, né? Nu é mulher, né? Então, mulher tem a ver, muito a ver com mãe, né? Vocês estão conseguindo acompanhar até aqui? É claro que os ideogramas,
eles vão dar uma pista do significado, vão dar uma pista da pronúncia, eles não vão dar assim de mão beijada como o português e as línguas ocidentais, né, que geralmente é só ler as letras que você já obtém o som. No caso dos ideogramas, é um método um pouquinho mais sutil, né, não tão direto. Então vamos ao próximo ideograma, que é o número 3, ali, os 3 tracinhos, ó, acompanhem bem. O próximo ideograma, se vocês observarem, também tem um cavalo. Observem de novo o primeiro ideograma, aquele do cavalo. Ele está ali espremidinho, né, embaixo de dois quadradinhos, né. Depois nós vamos ver o que são esses quadradinhos. Então ali, como a pronúncia também é parecida, todos desses slides têm a pronúncia parecida, né? Então, nós podemos ver que o cavalo, em todos esses ideogramas, ele está cumprindo o papel de indicador da pronúncia, não do significado. E as outras partes que vão estar se referindo ao significado. Então, esse ideograma, na terceira coluna, ele se lê no quarto tom, se lê ma. 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 E significa xingar, né? Bom, cavalo não tem nada a ver com xingar, evidentemente, né? Então, o significado está naqueles 2 quadradinhos ali em cima. Depois, no próximo slide, nós vamos ver com mais detalhes. Mas esses quadradinhos, cada um deles representa uma boca. Então, 2 bocas, né? Dá a ideia de discussão, de xingamento. Então, vocês vão memorizar a pronúncia desse ideograma através da sua parte fonética, né? Que é justamente a que está apertadinha ali embaixo, que é o cavalo. Agora vamos ao quarto ideograma desse slide. Se vocês não estiverem conseguindo acompanhar, vocês podem deixar ali nos comentários as dúvidas de vocês, que conforme possível eu vou respondendo. Ali o Jeremias falou: professor, acho que seria mais importante para as pessoas que estão começando agora mostrar os traços dos caracteres e radicais. Isso para as pessoas que começam agora. Sim, exatamente, Jeremias. No entanto, essa aula é a respeito sobre esse tema. Tem até no meu canal e no canal do professor Kleber, tem outras aulas com os temas mais simples, né? Essa aula aqui já pressupõe que um pouquinho de entendimento, pelo menos, um entendimento básico, mas já tem aulas sobre isso e vamos fazer mais depois. Continuando, então, no o quarto ideograma, que é ma, que é no tom neutro, né? Ma, vocês devem conhecer esse ideograma, ele é a partícula interrogativa, que se coloca no final das frases quando se vai fazer as perguntas. Então, esse ideograma também tem um cavalinho ali, espremido, meio espremido ali na direita, e ele se refere também à pronúncia desse ideograma. E à esquerda, você tem, como nós vimos no ideograma anterior, a boca, né? Então, boca também traz a ideia de uma partícula gramatical, né? Que nesse caso aí é a interrogação. Agora eu vou tirar aqui um pouquinho o compartilhamento. Vocês estão me vendo agora de novo. Deixem ali nos comentários para eu ver se vocês estão conseguindo acompanhar, né? É claro que quem não conseguiu acompanhar muito bem, pode rever a aula depois, pode ver as aulas mais básicas, né? Isso ainda é básico, mas não é tão básico assim, né? Já pressupõe um certo entendimento. Eu estou vendo aqui agora, vamos ver, antes de prosseguirmos a aula. O Avelino Silva pergunta
se é importante saber todas aquelas nomenclaturas dos traços. Não é importante saber o nome delas. Saber desenhar elas, escrever elas é o mais importante, né? Ao menos que você queira ser professor dessa área, né? Mas, por enquanto, acho que não tem muita utilidade isso, não. Ok? Agora eu vou passar para o slide seguinte, que é sobre os mesmos ideogramas que nós vimos, mas vai ter um recorte melhor para que vocês possam acompanhar com mais facilidade. Também para nós revermos, né? Deixa eu ajeitar aqui, compartilhar a tela. Agora sim, agora nós vamos ver com mais facilidade. Então vamos revisar. Temos os 4 números ali em cima, cada um é uma coluna que corresponde a um ideograma. Não se percam, né? Porque aqui eu tentei fazer uma coisa de em tempo real ali com o cursor aparecer, mas não transmitiu para o vídeo. Então vocês vão ter que prestar atenção ao que eu falar mesmo. Embaixo do número 1 temos o radical, que é o centro do começo dessa aula, que é o cavalo, né? Que é o ma, né? O pinyin, a pronúncia dele estava no slide anterior. Agora, começando ali do segundo, do número 2, do ideograma ma, que é mãe, né? Ali eu sublinhei, eu botei ali entre conchetes o ideograma de mulher, nu, que está ali embaixo, com a sua devida pronúncia. Ali, ó, comparem, ó. Embaixo na mesma linha 2, né? Embaixo do ideograma mãe, tem o ideograma de mulher, com a sua pronúncia ali. N, U, com trema e no terceiro tom. Então ali, mas no ideograma de cima, o ideograma de mulher foi um pouquinho achatado, né? Senão não ia caber num ideograma só, né? Isso acontece muitas vezes, vocês têm que prestar atenção que quando a junção de vários componentes, ou de várias partes que em si são ideogramas, elas se amassam, elas ficam um pouquinho amassadas quando elas estão dentro de outros ideogramas, porque eles têm que manter a forma quadrada, a forma quadrada, né? Senão eles ficariam com outra forma. Então, no caso do ma, recapitulando, a parte à esquerda, que está sublinhada em vermelho, se refere ao significado desse ideograma. Okay? Essa parte significa mulher e o ideograma, em seu todo, significa mãe. Correto? Nós já vimos isso na primeira parte. Agora, vamos para a terceira coluna, que é o ideograma xingar, no quarto tom, ma, né? Então, temos ali sublinhada a parte que se refere ao significado do ideograma, que é a boca, né? Vejam como é o ideograma de boca, sozinho, né? Sem estar dentro de outro ideograma. Ali na mesma coluna, na terceira coluna. Ele é tipo um quadrado, assim. E ele se lê no terceiro tom. Call. Exatamente. Então, recapitulando, o ideograma de cima significa xingar. Na parte de cima, os 2 quadradinhos são 2 bocas, que remetem à ideia de discussão, de discórdia, de contenda. Por isso, ele significa xingar. E a parte de baixo, que tem o cavalo, diz respeito à pronúncia dele, que é ma, né? Todos os ideogramas que eu apresentei até agora tem a pronúncia MA, só os tons que estão diferentes, né? Mas tendo pelo menos as letras do pinyin, a gente já tem uma boa pista para
para pronunciar esses ideogramas e também para memorizar, né? Evidentemente, podemos fazer mais analogias e tal. E, de novo, agora na quarta linha ali, eu não coloquei de novo, porque tem outra boca ali igual e já tá desenhado ali. Então, ali, o ideograma, a partícula interrogativa, ma, no tom neutro, ela também usa ali uma boca, né, para expressar o seu sentido. E o cavalo para expressar a sua pronúncia. Agora vou retornar e vou responder algumas perguntas conforme elas forem aparecendo. Deixa eu ver. Ok, ótimo. Até agora não teve mais muitas perguntas. Teve só pessoal comentando sobre os radicais e tal. Essa é uma aula que não... vocês têm que entender as coisas no conjunto, né? Você tem que estudar várias coisas, de vários pontos de vista, estudar os radicais, a ordem dos traços, a pronúncia, pegar vocabulário, tem que estudar tudo isso e uma coisa complementa a outra, né? Essa aula de hoje é apenas sobre um tema, né? Um tema isolado. Não. Aquele... aqui a Débora Batista pergunta... Nicol significa o quê, por favor? Não, ali eu coloquei no slide em relação ao que está em cima, não ao que está ao lado. Não representa a palavra nenhuma. Agora vamos continuar, então, com o conteúdo. Vocês podem ir fazendo perguntas que eu estou acompanhando aqui a qualquer momento. Eu posso respondê-las. Agora eu vou passar para o próximo slide, que vai falar de mais alguns ideogramas básicos que provavelmente vocês conhecem a maioria. Vou compartilhar a tela de novo aqui. Ótimo. Voltamos aqui, então, a mais uma série de ideogramas. De novo, é o mesmo esquema. Tem 4 colunas. Eu vou falar uma coluna de cada vez. Primeiro vocês observem os 4 ideogramas ao mesmo tempo. Vejam o que eles têm em comum. O que eles têm em comum? Vocês estão vendo que todos os 3 da direita, dentro deles tem o primeiro ideograma. Vocês estão vendo? Exatamente. Então, esse primeiro ideograma, ele vai ser a base para a pronúncia daqueles ideogramas à direita, né? Vai ser muito mais fácil memorizar a pronúncia daqueles ideogramas se vocês conhecerem aquele primeiro ideograma e entender um pouquinho da composição dos ideogramas, que é justamente o objetivo da aula de hoje. Então, esse primeiro ideograma, ele se lê, o primeiro ideograma que está na primeira linha, ele se lê no primeiro tom, conforme está indicado no pinyin embaixo ali. Ele se lê pá, pá, pá. Ele é o primeiro ideograma, inclusive, da palavra Brasil, né? Como é que é Brasil mesmo? É passe, passe. Então, esse ideograma pá, ele vai aparecer dentro de vários outros ideogramas, né? Para dar uma pista da pronúncia dos mesmos. Nós já vimos como funciona, né? Agora, o segundo slide. O segundo slide, vocês reconhecem as duas partes dele? À esquerda, ali nós já vimos isso nos slides anteriores. É uma boca, né? E no slide, e na parte direita, perdão, na parte direita desse segundo ideograma, nós temos o pá, né? Esse ideograma inteiro, né, juntando a boca e o pá,
ele se lê no tom neutro, pá, pá, né? E ele é aquela partícula que indica o imperativo ou uma sugestão, né? Acho que entende-se melhor como uma sugestão do que como imperativo. Que imperativo, às vezes, soa uma ordem, né? E o pá soa como uma sugestão, né? Então, ele se usa em frases tipo zo, pá, tipo vamos, né? Vamos lá. Então, esse aqui tá mais fácil, né? Agora o ideograma da direita, da terceira coluna. O ideograma da terceira coluna, ele tem ali que parece um X, né? Um X com duas sobrancelhas. Embaixo tem o primeiro ideograma aquele, o pá, né? Que dá o sinal da pronúncia dele. A parte de cima, que vai ser mostrada em mais detalhes no slide seguinte, significa pai, né? Aquele xizinho com sobrancelhas ali significa pai. E embaixo é apenas o indicador da pronúncia. Então, o significado deste ideograma está em cima, na parte da metade de cima, e a indicação da pronúncia está na metade de baixo. Esse ideograma se lê no quarto tom, se lê pá, né? Vocês já devem conhecer a palavra papa, papa, significa pai, né? Ou papai, né? Mas tem outras maneiras de se falar pai em chinês mais formais, né? E é o que nós vamos ver no slide seguinte. O quarto ideograma desse slide, na quarta coluna ali, ele é tipo um tracinho assim na vertical, cortado ali por dois espinhos, né? Então, essa é a parte esquerda dele, a metade esquerda, é a parte que se refere ao significado deste ideograma. E a parte direita se refere ao som deste ideograma. Então, a parte do som, nós não precisamos falar mais, vocês já entenderam bastante, né? Vamos ver, então, a parte da esquerda. Parte da esquerda significa mão. Ele é o ideograma de mão simplificado, né? Apertado e simplificado. E vários, praticamente todos os ideogramas que têm essa partícula nele, referem-se a movimentos, a ações, né? Porque geralmente com a ação você usa a sua mão, né? Se você usa a sua mão, então geralmente tem a ver com uma coisa que um ser humano faz, né? Que é uma ação de uma pessoa. Esse ideograma inteiro, né? Juntando ali a mãozinha e o pá, juntando ele todo, ele significa pá, pá, ele significa tipo pegar, né? Ele tem uns usos meio complicados que eu não vou abordar agora, senão eu teria que dar uma aula só sobre ele. Mas ele é tipo pegar, agarrar, né? Agora vamos voltar à minha transmissão e no próximo slide nós vamos ver com mais detalhes cada um desses ideogramas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. O pessoal mandou ou não alguma pergunta. Isso, tem o pessoal fazendo muitas observações ali, participando bastante, ajudando o pessoal que está mais iniciante. Isso. Ali o pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vi que o pessoal está botando mais observações ali, ajudando os colegas. Então, exatamente. Vamos partir para ali o Diego Magalhães falou que está achando difícil.
Diego, eu também estou. Desde até agora eu estou achando difícil. Essa parte do chinês, apesar de eu estar abordando ainda eu tá abordando ainda uma parte mais superficial, né? Isso que eu estou falando para vocês é apenas com ideogramas básicos, tem mais ideogramas e mais formas de composição. É uma parte difícil mesmo. Eu brinquei, né, que o Diego achou difícil, mas de certo modo não é fácil, né? Mas é uma parte, apesar de ser complicada, ela é a mais interessante. Ela é você estuda com mais proveito, você aprende sobre a cultura chinesa. Eu acho que se não tivesse essa parte, não estudar chinês não teria tanta atração sobre as pessoas, né? Exatamente a magia, a cultura, as coisas contidas em cada ideograma, né? O que eles representam é o que dá o glamour, né? O glamour do chinês. Então e se uma coisa é interessante, ela se torna fácil, né? É só ter força de vontade. Vamos para o próximo slide. Compartilhar a tela. Então, o mesmo esquema, né? Nós já acostumamos até aqui. As coisas estão... agora já complicaram um pouquinho, já não estão tão fáceis. Já adicionou uma coisinha estranha ali. Temos a coluna 1, a coluna 2, a coluna 3 e a coluna 4, né? Os mesmos ideogramas do slide anterior. A coluna número 1, ali temos o ideograma Pá, né, que nós já vimos. A coluna número 2, temos o ideograma Pá, o em tom neutro, que nós já vimos também. Agora vamos analisar com mais profundidade os dois últimos ideogramas, que são os mais interessantes. Ali vamos no terceiro, então, que é o que está embaixo dos 3 tracinhos, né? O número 3 em chinês, que é san. Ok. Então, aquele ideograma significa pai, né? Da palavra papa, que vocês já devem conhecer. É uma das primeiras que a gente aprende. Eu tinha dito que a parte de cima se referia ao significado do ideograma e a parte de baixo se referia ao seu som, ok? Então, vamos acompanhar ali embaixo, na parte de baixo desse slide, da esquerda para a direita, o primeiro ideograma que tem ali, cujo pinyin é fu, tá? Significa pai. Percebam que esse ideograma aqui, que parece um X com 2 sobrancelhas, está ali espremido em cima do terceiro, do ideograma da terceira coluna. Vocês conseguem perceber? Parece que ele está amassadinho ali, né? Exatamente essa parte do ideograma que se refere ao seu significado. Então, aquela palavra ali, fu, que eu escrevi embaixo, né? F-U no quarto tom, também significa pai, né? Ele é muito usado na palavra fu qin, significa pai, né? De uma maneira mais formal. A gente não vai chamar o nosso pai, assim, diretamente de fu qin, seria muito estranho. Talvez falando sobre o seu pai para uma terceira pessoa, talvez a gente possa usar, né? Demonstrando mais distanciamento, né? Mais respeito. E um ponto muito interessante, que não tem muito a ver com a aula, mas que eu me lembrei agora. A gente aprende muitas formas, né? Quem está estudando chinês sabe que nós aprendemos muitas coisas que dizem, isso é mais respeitoso, isso é para usar com mais velhos, isso é para usar com pessoas que a gente não conhece, mas a gente tem que também lembrar, né, que na cultura chinesa, respeito também é quase sinônimo de distanciamento, né? Então, se você usa isso com pessoas próximas, com amigos, com parentes,
né, você já vai estar criando um distanciamento. Você é o contrário. Você respeita a pessoa, você pode respeitar as pessoas, mas não precisa ficar sempre usando essas formas. Tipo, tem o ni, né, que é você, e tem o nin, que é tipo o senhor, a senhora. Então a gente não fica sempre usando essas formas respeitosas, porque elas geram um distanciamento. É claro, com pessoas que nós não conhecemos, ótimo ter o respeito, mas com parentes, amigos e tal, a gente vai eliminando esses tipos de tratamentos muito formais, né? Senão a pessoa vai achar que você está tratando ela de modo distante. Agora, na terceira parte desse slide, na quarta, o último ideograma desse slide, que é o PA, né, que eu tinha dito que era pegar, agarrar, né, o pessoal até estava discutindo ali no chat sobre isso. E eu tinha dito que a parte esquerda desse ideograma, que está sublinhadinha ali em vermelho, significa mão, né? E é exatamente isso. Então, quando você pega com a mão, né? Claro. E a parte da direita se refere à sua pronúncia. Então, ali embaixo, eu botei ali aquele tracinho na vertical, cravado com 2 espinhos ali, né? Igual. Ali é uma coisa que parece um guarda-chuva com 3... ou um helicóptero com 3 hélices ali. Aquele helicóptero ali, com 3 hélices, significa mão. Ali embaixo tem a pronúncia dele, né? Que é show, ok? E ele é igual, né? Eu botei um sinal de igual ali, porque aquele ideograma que é a mão menorzinha ali, ele é apenas o ideograma show dentro de outro ideograma. Às vezes ele aparece inteiro, mas na maioria das vezes, ouso arriscar, ele aparece naquela forma simplificada, né, diminuída. Então, sempre que vocês verem um ideograma que tem aquela mãozinha ali, vocês vão saber que provavelmente, muito provavelmente, ele se refere a uma ação. São muitos verbos, né? Como consequência, né? Verbo é ação. Muitos verbos usam esse radical, né? Radical de mão. Então, isso é uma coisa que vocês podem ir observando nas próximas leituras, nas próximas aulas. Vocês podem até fazer uma separação. Juntem os ideogramas que vocês sabem e façam... Peraí que eu vou aparecer, vou tirar o compartilhamento. Uma coisa que vocês podem fazer, que eu sugiro que vocês façam, fazer uma revisão de todos os ideogramas que vocês aprenderam, juntar assim num caderninho e tentar separar, né? Vamos ver como eles são formados, né? Tentem enxergar as partes deles, cortar eles em pedacinhos e ver o que cada uma dessas partes significa. Né? O próprio canal Chinês Já tem algumas aulas muitas inclusive, sobre a composição dos ideogramas, e são as menos assistidas, né? Talvez porque sejam mais pesadas, assim, em seu conteúdo, mas são muito importantes e provavelmente as mais interessantes do meu canal. As que eu tenho mais prazer de fazer são esses tipos de aula. Deixa eu dar uma olhada no chat. Valeu, professor, mais animado. Isso aí, Diego. E Débora, Pedro Tsuki, desculpe se eu não pronunciei certo, que eu não sei pronunciar direito o japonês. Os ideogramas chineses mudam muito o significado em comparação com os mesmos em japonês.
Sim, Pedro. Você tem muita razão. Eu comecei a me aventurar no japonês recentemente, apesar de ter muitas coisas que a gente pode aproveitar, né? Mas tem muitas que são diferentes também. Mas uma coisa, sei lá, como se fosse entre o... Talvez não tão próximo, mas tipo entre o... Sei lá, o tcheco, sei lá, você vê um texto em tcheco, você consegue identificar algumas palavras, né, que possuem as mesmas raízes latinas e gregas, né? Talvez a comparação não tenha a mesma proporção entre o chinês e o japonês, mas é mais ou menos por aí, né? Se você não sabe nada de japonês, pega um texto em japonês. Se você sabe bem chinês, você vai identificar ali algumas palavras, vai saber mais ou menos, né, o que o ideograma, o que o texto está se referindo, mas não vai entender bulhufas dos detalhes. Aí o Jeremias pede: professor, explique melhor às pessoas sobre o pá, as outras pessoas. Acho que ele quis dizer para eu explicar melhor aquele uso, né? Não vai dar, Jeremias, porque isso tomaria muito tempo e eu também nem preparei o slide. Eu teria que falar, que só falar e ficaria muito difícil entender. Teria que ter o slidezinho com desenho dos ideogramas, senão ficaria muito difícil. Também esse pá é uma das partículas mais complicadas do chinês, então isso pediria uma aula completa e talvez não desse para abordar em todos os aspectos. Então vai ter que ficar para uma próxima. Ali o Avelino Silva disse: realmente não imaginava que os radicais ajudavam na pronúncia. O chinês é mais interessante do que imaginava. É verdade, Avelino. Quando a gente começa a ver esses detalhes, né, a gente fica mais interessado ainda na língua, ver a riqueza, né, que tem por trás. Inclusive, sugiro que vocês façam isso com o português, inclusive. Peguem ali, estudem como é que... Tem um site muito legal que eu vou deixar na descrição. Ele se chama Origem da Palavra. Eu não conheço o autor dele, mas é um cara que ele pega várias palavras e ele vai sondando, ele sonda as origens delas e explica direitinho, é muito legal, vocês vão poder ver nuances das palavras em português, né? Porque também aprendendo mais sobre a nossa própria língua, a gente vai também entender melhor as outras, né? Vou continuar, então. Nós vamos já para a reta final da nossa aula, senão vai ficar uma aula muito longa. Vou para o próximo slide. Aqui está, então. Temos aí as tradicionais 4 colunas, né? Cada uma delas, embaixo delas, vai ter um ideograma, para que vocês possam acompanhar melhor. Embaixo ali, do número 1, temos o primeiro ideograma, que, como foi nos slides anteriores, vai estar dentro de todos os ideogramas à direita. E embaixo o pinyin, né, a pronúncia deles, né, claro. Então vamos ao primeiro ideograma. Aquele primeiro ideograma aqui é muito interessante. Ele se lê no 4º tom, se lê qin, qin. Ele significa tipo verde, ele pode significar verde ou azul, né? Não usem ele como verde, não usem ele como azul, ele é um tipo especial de cor, né? Ele é uma cor meio azulada, meio esverdeada. Eu sou péssimo em cores, então depois vocês podem... eu só consigo identificar preto, branco, azul, e às vezes me mostra bege, eu falo que é amarelo. Então, esse ideograma é uma cor... inclusive, eu acho que tem no japonês também o conceito dessa cor, né? Depois vocês podem pesquisar melhor sobre isso. Mas ele vai estar também
em outras palavras, né? Ele vai formar outras palavras como sapo, que é tinhua, tinhua. O sapo é verde, né? Então tem uma boa maneira de lembrar o sapo, é tinhua. Então, vamos para o segundo ideograma neste slide. O segundo ideograma também tem o primeiro ideograma contido dentro dele, e ali à esquerda tem uma parte que significa palavra, né? Palavra, isso, mais palavra, dizer, né? Uma ação com a palavra ou a própria palavra em si. Ele se lê no terceiro tom, ele se lê qin, qin, qin. Ele é tipo pedir ou convidar, né? Ele é um ideograma usado para situações de mais polidez. Você quer que uma pessoa sente, vamos dizer. Sentar, como é que é sentar, né? Alguns de vocês sabem, é zuo, né? Zuo. Então, se você quer que uma pessoa sente, por exemplo, você convida o chinês para sua casa e você fala zuo, parece que você está falando, senta aí, ó. Então soa meio direto, assim, meio agressivo. Então você vai falar Qin zuo, sente-se, né, por favor, né? O chinês tem muito disso aí, né? Muito do que o que a gente fala, usa o nosso tom de voz. O português, né, ele tem essa questão do tom de voz. Eu falo senta, ou eu falo senta, já muda completamente, né, o significado. Já o chinês expressa essas nuances de uma outra maneira. É claro que o português também, mas muito mais, esse aspecto é muito mais forte no chinês. Então, na segunda coluna, o qian, ele é usado para quando você vai pedir para uma pessoa fazer algo, né? Ou obrigá-la de uma maneira muito, muito sutil, né? Agora vamos para a terceira palavra desse slide. Ela também contém o primeiro ideograma, né? Ficou muito fácil de ver, se não está tão espremido quanto os outros, né? E ele se divide também em duas partes. Ele se lê no segundo tom. Se lê qian, qian, qian. Ele significa tipo sentimento. Pô, eu tô com palavras em inglês na minha cabeça, eu já ia falar feeling. Tipo sentimento, afeição, essas coisas. Ele é usado em palavras como aiqing, aiqing, né, que é amor, né, paixão, né, vai se juntar com o ideograma de amor, né, que é o ai. Esse ideograma aí, então, ele se divide em duas partes, como eu falei, a parte da direita, é claro que verde e azul e cor não tem muito a ver com, essas cores não tem muito a ver com amor, né, e então essa parte significa, se refere ao som do ideograma. E à esquerda, ali nós temos ali um poste pingando, duas gotinhas ali, nossa, significa coração. Depois, no próximo ideograma, no próximo slide, nós vamos ver com mais detalhes, né, esse coração. Então, é claro, coração e amor, e sentimento, e afeição estão intimamente ligados, né, não precisa nem explicar por quê. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Nossa, agora tem muita. Depois eu vou primeiro terminar esse slide para depois eu responder. Agora, chegamos ao quarto ideograma desse slide. Ele se lê no primeiro tom, como está ali o pinyin abaixo. Ele se lê qin, qin, qin.
ok? Ele significa limpo, brilhante, ok? E agora vamos ver a forma como ele se compõe, né? Significa distinto, claro, né? Límpido, né? Não limpo, assim, de limpeza, né? Vai ter vai ter outra forma. Mas esse aí é mais para distinto, límpido e tal. Também pode ser limpo em algumas ocasiões. Então, vamos ver como ele se compõe. Na parte direita... Não, depois eu falo isso. Na parte direita, ele se refere ao som, né? Como nós já vimos. E a parte esquerda se refere ao significado desse ideograma. Ali, são dois pinguinhos ali caindo num galho ali, né? Parece, né? Isso aí significa água, ok? Depois, no próximo slide, nós vamos ver isso com mais detalhes. E a água, né, evidentemente, tem muito a ver com límpido, com claro, com distinto, com limpo, né? Não precisa nem explicar. É só olhar. Quem já olhou para um riacho entende isso. Agora vamos passar para o próximo slide, mas antes disso, vou voltar a aparecer. Apareci. Agora aqui, deixa eu ver. Sim, lembrei o que eu ia falar antes. Eu ia falar que às vezes é muito difícil explicar o significado principalmente de um ideograma só, porque é uma condensação simbólica tão rica que não pode é difícil se resumir a uma palavra só. A gente geralmente fala, é isso também, é isso também, é isso também, é isso. Mas, na verdade, ele vai ter um conceito por trás dele, né? Um conceito próprio, que, aos poucos, você vai conseguir entender nos próprios termos dele, de modo que você não vai precisar tanto mais, assim, usar, é isso, é aquilo. E também, toda vez que a gente fala, tipo, um professor de chinês dá uma aula e diz que, tipo, a palavra zuo é sentar, né? Aí o pessoal diz, bom, essa palavra é sentar. Aí depois, mais adiante, estuda o uso do zuo, que é tipo zuo feiji, pegar avião. Eu diz, professor, mas zuo não era sentar, como é que agora é pegar? Tipo, as línguas, elas não são tipo uma fábrica de bloquinhos assim, que daí todas são iguaizinhas, só muda a forma das palavras e uma encaixa direitinho na outra. Não, é uma confusão, e às vezes fazer a transição entre uma língua e outra vai depender do contexto, vai depender da cultura, vai depender do uso. Então, toda vez que a gente fala, essa palavra em chinês significa essa palavra em português. Esse tem que estar com muitos parênteses, não é outra coisa. A gente usa aquilo para entender, né? Mas em outras situações, em outros contextos, pode significar outra coisa. E a gente tem que estar sempre aberto para isso, né? Mas antes era outra coisa, agora mudou de significado. Não mudou de significado, mudou o contexto e o uso, né, da cultura chinesa, uma outra cultura completamente diferente, vai usar os conceitos de outra maneira do que de outra maneira quando comparada com a nossa, né? Isso é claro até. E esse problema é muito mais evidente nas línguas que são diferentes do português. Se você estuda o inglês, se você estuda o espanhol, se você estuda o francês, muita coisa ali encaixa mais ou menos, né? A gente usa mais ou menos a mesma... são línguas que têm muita influência latina, grega e tal. Então, a gente é mais ou menos automático. A gente faz, isso é isso, e 90% dos casos acaba sendo. Mas o chinês não. No chinês a gente tem que ter uma abertura muito maior, né? Uma abertura que a gente tem que relativizar muito.
quando a gente diz, essa palavra em chinês é essa palavra em português. Né? Quase nunca vai ser assim, em raros casos. Né? Principalmente quando nós estamos falando de conceitos mais abstratos. Quando é um objeto, né, daí claro que a correspondência é maior, mas quando é um sentimento, é uma ação, é um adjetivo, isso vai variar muito no contexto. Né? Então, ponham muitas aspas, né? Mesmo que o professor não fale, porque o professor não vai poder sempre falar, essa nesse contexto. Não, ele vai ter que falar, isso é isso, né? Mas aí você tem que ter a consciência de que nem sempre vai ser assim, né? E não se assuste se você se atrapalhar. Agora eu vou ver algumas perguntas aqui. Graça Chaves pergunta, qual seria a melhor forma de aprender? Seria primeiro os tons, depois os ideogramas ou tudo junto? Qual seria a melhor forma de estudar? Olha, o que eu posso dizer é qual foi a minha ordem, né? Mas cada um pode ter um jeito diferente. Né? A minha foi primeiro, concentrei muito nos tons, né? na audição, e fui aprendendo os ideogramas aos poucos, né? Depois. Desculpe, é o Sávio, sou eu, Sávio, na casa da minha mãe. Qual seria a melhor forma de aprender? Não, ele repetiu a pergunta. É isso aí, Sávio. Mas eu foquei primeiro nos tons, né, e na audição. Mas, por exemplo, vamos supor que você seja um estudioso, né? Eu sou aqui um estudioso de filosofia confucionista. E eu não quero ir para a China, eu não quero tirar foto na Grande Muralha, eu não quero ir na Praça da Paz Celestial, eu quero só ler os textos de Confúcio. Bom, então a pronúncia não vai servir para muita coisa, né? Não tem o porquê. Cada pessoa tem um objetivo, né? Ou tem pessoa também, eu quero aprender só para falar, não quero ler, não quero escrever. Também dá, depende da meta, né? Mas eu acho que o mais natural, assim, para quem quer falar e ler e talvez escrever, primeiro se focar nos sons, né? Deixa eu ver qual. Sim. Aí embaixo, Pedro Tsuki perguntou novamente. É possível que só pela pronúncia de uma palavra eu possa estar xingando a pessoa? Assim, é possível. É possível, Pedro. É possível, sim. Eu ia dar um exemplo aqui, mas pode ter criança assistindo, né? Acho melhor não. Mas tem sim, tem palavras. Eu vou dar uma, né, que é mais light. Tipo, não em Taiwan, né, mas na China continental não tem essa palavra. Tem a palavra gan, que é no quarto tom, né? Desculpe, no primeiro tom. Gan significa seco, né? E se ela for pronunciada no quarto tom, kan, ela significa, tipo, fazer, né? Na China continental, mas não em Taiwan. Em Taiwan significa uma coisa muito feia, que não passou das 10 ainda, então eu não posso falar. Então, se você trocar um tom pelo outro, às vezes você pode acabar falando um palavrão, mas isso não acontece com tanta frequência assim, né? Não precisa ficar se preocupando com isso. E o chinês vai entender que você errou o tom. Mais perguntas, Jeremias? Confusão, confundir. O Leonardo ali falou confundir a mãe com o cavalo. É possível. Ali o Eric dá um exemplo. Zoupa, He Peipa. Vamos lá, vamos beber um copo. Vamos. Eu até vou beber aqui.
Um brinde ao Eric, que deixou a frase ali. Agora temos o Vanderlei, deixa eu ver o que o Vanderlei falou. Antes das considerações finais, como participar das próximas aulas online? Vamos ver, Vanderlei. O canal, o Chinês Já geralmente faz hangouts com convidados, né? Esse aí eu fiz sem convidados porque foi um convite, né, do Kleber Souza, do método Tom Chinês. Então, daí eu fiz sozinho. Mas provavelmente nós vamos ter aí mais hangouts com participações das pessoas, de outras pessoas além do chat. Assim, queria aproveitar e agradecer novamente o Kleber, né, pela ideia e pelo incentivo aí da aula de hoje. Vamos ver mais umas perguntas. Evidentemente, os russos não tiram foto, eles se mostram para a câmera. Cada língua vai ter cinto de segurança veicular. O quê? Não entendi. Bom, prosa, apesar dos dialetos, ali, pergunta do Marcos, desculpe se eu pronunciar errado, Marcos Tokuo. Apesar dos dialetos, a escrita é a mesma para todas as regiões ou muda também? Marcos, vai depender do dialeto. Tem uns dialetos que eles não têm, eles simplesmente não têm escrita. Outros dialetos maiores têm uma escrita própria, mas é muito difícil generalizar uma coisa assim, né? O cantonês, ele tende a usar os ideogramas tradicionais, ele usa, né? Mas também tem outros ideogramas que não são usados no mandarim. Então é uma coisa bem complicada, assim, é um mar, e na China, às vezes, você muda de cidade, mudou o dialeto, né? Não é que nem... eu, por exemplo, sou do Rio Grande do Sul, eu posso ir para... Eu moro em São Paulo agora, mas se eu for para Bahia, os caras falam diferente de mim lá, mas, a gente se entende de boa, assim. Mas na China, não. Às vezes a China, você muda a cidade, o cara tá falando outra língua ali. Mas não se preocupem muito com isso, que todos, né? Não todos, mas a geração que tá aí, menos de 30 anos aí, todos dominam pelo menos uns 80% aí do mandarim. Alguns podem ter uma... E também os mais velhos, eles vão saber, eles assistem televisão lá, assistindo o canal do Partido Comunista lá, eles vão ver tanto aquilo ali que eles vão aprender, né? Mesmo que não tenham estudado. Daí eles podem ter uma pronúncia engraçada e tal, mas eles vão dar sim para se comunicar. Eu já tive essa experiência, né? de falar com pessoas com sotaques assim terríveis, não terríveis de oi, terríveis para mim, né? Não que seja em si terrível, mas terrível para entender, né? Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Refri não. Aí, o Kikas Plau fala: boa noite, pessoal. Cheguei tarde hoje, estou perdido. Cadê o professor Kleber? O professor Kleber, ele queria participar da aula de hoje, mas ele tinha um compromisso, eu acho que era um campeonato. Mas eu acho que daí depois ele vai fazer mais aulas ao vivo também. E outra coisa, para participar das aulas ao vivo, vocês têm que ir vocês têm que ir lá na minha página do Facebook, que é Chinês Já, né? Vocês procurem lá Chinês Já, ou alguém, por favor, deixe o link aí do Chinês Já, e também o link da página do professor Kleber, que é um amigaço aí. A gente está junto aí, dois brasileiros aí para provar para todo mundo que é possível aprender o chinês, né? Dois brasileiros que não têm ascendência chinesa, começaram já
que limita. Eu vi, inclusive, já na TV, um especialista lá falando que era impossível e tal. Besteira. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Isso, era o Sávio, né? Grande Sávio. Sávio, mestre na medicina chinesa, né? Grande Sávio está aí acompanhando o Hangout também. Não dá para botar o link, né? Bom, mas depois eu vou botar eu vou botar o link na descrição desse vídeo aí, né? Mas em todo caso, vocês podem procurar lá. Procurem Kleber Souza, vocês vão encontrar a página do professor Kleber, que lá ele vai divulgar os Hangouts, vai divulgar as aulas dele, o curso dele, que está ali, que eu acho que já está acabando as inscrições. Sugiro que quem queira ter um acompanhamento, uma aula, assim, com um bom método, desde o início, que vai te levar a um bom patamar, vai lá com o Kleber, que o cara é fera. Ok, vou continuar então ali. E também o link da minha página vocês podem procurar direto no Facebook, né? Só Chinês Já. E, claro, se inscrevam no canal, não esqueci de falar. Apertem no botãozinho ali, né? Inscrevam-se no canal e curtam o vídeo também. Porque daí o YouTube ele vai botar ele para cima nas buscas. Quando um vídeo tem muita curtida, ele bota mais para cima. Então vocês vão estar me ajudando aí, se vocês curtirem o vídeo. Agora vou continuar, então. Falei muito, né? Ainda bem que eu lembro onde eu estava. Isso aqui. Agora eu vou botar no último slide dessa aula, depois eu vou me despedir de vocês, com todas as formalidades, é claro. Compartilhar a tela. Aí, estamos aqui, então, em mais um slide. Separar. Esse aqui ficou complicado. Agora vocês olharam, parece aquelas operações matemáticas, assim, cheias de número e traço para tudo que é lado. Mas vamos ver um por um aí, que daí vamos poder entender melhor, separar as coisas. Ali, então, temos a clássica divisão entre 4 ideogramas, número 1, 2, 3, 4, com os mesmos ideogramas do slide anterior. Então, o primeiro ideograma é a base dos outros, né, dos outros 3 ideogramas ali à direita, a base sonora, né, o que vai dar o som daqueles ideogramas. Vocês lembram, né? O primeiro ideograma é o Qin, no primeiro tom. O segundo ideograma é o Qin. O terceiro ideograma é o Qin. E o quarto ideograma é o Qin, também no primeiro tom. E depois, se vocês não conseguirem anotar as palavras, vocês podem voltar ao vídeo. O vídeo vai ficar gravado aí no canal. Vocês podem ver depois, né? Com toda a calma. Então, agora ali, vamos ver um por um. Nós já vimos o primeiro, né, que é a base, agora vamos ao segundo. O segundo ideograma, ele é dividido em 2 partes. A parte direita se refere à pronúncia, a parte esquerda se refere ao significado. Aí ali embaixo, eu separei, né, em vermelhinho a parte que se refere ao significado. Ali embaixo vocês podem ver ela, né? Ali embaixo, igual a yen, né? Y-A-N, no segundo tom. Então, aquele tracinho, né, com como é que eu posso descrever isso aí? É uma gotinha d'água com um risquinho, depois outro risquinho e outro risquinho. Isso aí significa palavra, né? Significa palavra. E é o mesmo significado daquele ideograma ali, yen, né? Que tem palavras como yuan, que é língua, né? No sentido de línguas, né? De línguas dos diferentes países. Então, o que dá uma pista do significado daquele ideograma que tem o yen como componente é justamente essa parte. É a língua, é a palavra, né?
é o ato, né, da boca. Então, ali, o ti, que vai significar convidar, pedir, né? E tem a ver, então, com a palavra, né? Com o uso da palavra. Vários ideogramas têm esse radical. E esse radical vai ser muitas vezes relacionado, quase sempre, a um ato de falar, o ideograma falar, shuo tem esse radical. Vários outros ideogramas a ver com palavras, ou som, ou língua, vão ter esse radical. Então, observem, quando vocês verem um ideograma com esse sinal aqui, com essa parte aqui, com esse radical aqui, vocês vão ter uma pista ali do significado dele. Isso vai ajudar muito para lembrar, porque o processo pelo qual nós nós memorizamos as coisas, é um processo cheio de analogias e tal. Então, e mesmo que você não esteja percebendo, só o fato de você assistir essa aula, só o fato de você entender que existe esse mecanismo, mesmo que você esqueça todos os ideogramas dessa aula, você vai saber que isso existe na língua. E agora, quando você lê uma coisa em chinês, o seu cérebro vai começar a prestar atenção nisso. E você vai criar analogias muito mais consistentes e mais lógicas para a memorização dos ideogramas, né? Depois eu ia até falar uma coisa, mas não vou cortar o fio aqui da minha... não, vou cortar sim. Vou aparecer de novo e depois eu ponho de novo esse slide. Senão eu vou esquecer e não vou falar. Até tem um método que é muito famoso e tal. Uma professora, acho que rolou uns vídeos lá nos Estados Unidos e tal. Até tenho aqui, peraí, eu vou pegar. Que eu vi na Livraria Cultura e comprei. Peraí. Aqui, voltei. É esse Chinese, né? Muitos de vocês já devem ter assistido ao vídeo daquela professora e tal. Eu vou pegar aqui, tem umas cartinhas aqui. Eu comprei esse aqui porque, sei lá, achei bonitinho. Aí aqui tem aqui ela coloca um ideograma com um desenho em volta e tal. Aqui também, ó. Esse aqui significa yen, que é o que a gente viu agora há pouco, né? Que é lin, que é palavra, né? Aí ela põe dentro de um balãozinho ali para ajudar a lembrar. Tem esse aqui, que é terra, né? Tu. Daí ajuda você a lembrar, que é da... Bom, eu já até falei no chinês já, esse aqui da árvore, né? Mu. Aí tem ela desenha uma árvorezinha. Deixa eu ver outra aqui. Esse aqui ficou meio nada a ver, né? Nü, mulher, ele desenha uma cabeça ali, um lábio. É interessante isso aqui. É interessante o Chinese, né? Tem até um livro do Chinese. É até interessante quem está iniciando, dá uma olhada aqui. Mas não se basear nisso aqui, porque isso aqui são construções artificiais que a professora criou, né, para memorizar. Isso aqui não diz sobre a cultura, não está falando sobre a cultura chinesa. Isso aqui está falando sobre um método, pelo nosso imaginário, que a gente pode memorizar os ideogramas, né, que pode ajudar aí a memorizar. Então, não são coisas que são da língua chinesa, são associações que ela criou. São interessantes, pode ser que sirva, seja útil para alguém, mas eu sugiro que se estude como a gente estava fazendo hoje, o método pelo qual as coisas são linguisticamente, como foi teorizado, né, como foi explicado pelos grandes estudiosos, né.
de maneira que talvez não seja tão interessante, não tenha um desenho ali, mas a gente vai estar aprendendo muito mais sobre a cultura chinesa e vai estar aprendendo coisas reais, né? Coisas que vão poder ser úteis a longo prazo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Participem do grupo de estudo em mandarim no Facebook. É a única forma que eu sei para burlar isso. Isso, para colocar link, vocês podem colocar, dividir ele, né? Daí o YouTube não vai identificar. Já ouviu falar do livro em inglês? Eu particularmente usei ele para aprender os caracteres em conjunto com SRS. Meu Deus. Tem um monte de nome difícil aqui. Desculpe se eu pronunciar errado. Seon Productions. Que livros você recomenda para quem está começando? Livros para quem está começando, eu recomendo o Chinês para Brasileiros, da professora Yuan Aiping. Foi o meu primeiro livro, que é muito bom, tem muita coisa sobre pronúncia. Tem outros livros, tem muitos livros aí na praça. Você vai numa livraria Cultura, você encontra. Você pode ir no site da livraria Cultura lá e procurar chinês, ou mandarim. Você vai ver lá muitos livros. E vários deles, né? Pode ser que não tenham um método ideal, mas vão ser úteis, né? Quanto mais fontes você aprender, eu assisto o vídeo do Kleber, eu assisto o vídeo do Pula Muralha, assisto o vídeo do Chinês Já, assisto o vídeo, comprei tal livro. Então, esse é o ideal. Você pega de várias fontes, né, várias pessoas explicando de diferentes maneiras. É assim que você enriquece o seu conhecimento, né? Você não vai ter um professor, você tem 5 professores, 10 professores, né? Então, eu fiz muito isso. Quando eu estava começando, eu baixei material, eu comprei, acho que uns 4 livros de básico, né? Comprei 4 livros só do chinês básico. E eu estudei a mesma coisa 4 vezes, com 4 professores explicando, né? Aí, às vezes, um explicava uma coisa de uma maneira melhor que o outro, e vice-versa, e no fim eu acabei montando, né, o meu próprio entendimento. Outro livro que eu recomendo, mas não para quem está iniciando, para quem está iniciando, eu recomendo assim, vá na Livraria Cultura e compra todos. Tá, não precisa comprar todos. Compra uns 2 ou 3. Ou baixe material da internet, assista os vídeos no YouTube, que tem muito material gratuito aí, no Professor Kleber, tem o curso do Professor Kleber também, tem os meus vídeos já antigos aí, que eu já fiz muita coisa, tem Pula Muralha, tem outra professora também, que eu esqueci o nome. Eu vou mostrar um livro muito interessante para vocês, que tem muito a ver com a aula de hoje. Espera aí. Este livro aqui, que foi o livro que me inspirou a fazer aulas sobre composição de ideogramas, e também me inspirou a começar meus estudos mais profundamente nessa área, foi o livro Ideogramas, né? Esse livro aqui foi escrito por um chinês que mora no Brasil há muito tempo, tem um português perfeito. Ideogramas e a cultura chinesa. Infelizmente, o livro está esgotado. Eu, na época do lançamento, que provavelmente foi em 2012, por aí, eu comprei ele por R$150, e já foi uma facada. Agora, ele estava, ouvi dizer que pessoas compraram ele por R$300. Ele vai contar, tem a palestra do professor que escreveu esse livro, tem a palestra no canal Chinês Já. Ele mostra que vários ideogramas, a história dos ideogramas, é uma coisa maravilhosa isso aqui. Ele conta a história aqui
faz uma análise detalhadíssima, dá exemplos de palavras, assim, é uma coisa, é uma preciosidade esse livro aqui. Tem quantos ideogramas? Tem 400, quase 500 ideogramas aqui nesse livro. Quase 400. Então peçam à editora, Realizações, que republiquem esse livro, né, urgentemente. Senão a gente vai ter que comprar usado aí por R$500 aí. Vamos, então, finalizar a aula. Vou compartilhar para que a gente possa ver os 2 últimos ideogramas. Então, nós paramos ali no terceiro, né, no número 3. Vamos ao número 3, que é o ideograma Qin, no segundo tom, né, que significa sentimento, afeição e tal. Eu tinha dito que a parte esquerda significava coração. Tá? Vocês estão vendo aquele poste ali pingando 2 gotinhas já que é coração, vamos dizer que são gotinhas de sangue. Olhem ali embaixo aquele poste com as gotinhas de sangue. Ele é igual, eu botei ali um sinal de igual àquele ideograma ali, Xin. Tá? Xin. No canal Chinês Já, eu tenho uma aula só sobre o ideograma Xin. E como ele entra dentro de outras palavras, né? Depois procurem, né? Procurem dentro do meu canal e inscrevam-se no canal, evidentemente. Então, ali, esse sentimento, essa afeição, esse ideograma, né, se pronuncia no segundo tom, Xin, ele é dividido em 2 partes. A parte esquerda, que significa coração, né, indica o significado desse ideograma. E a parte direita significa o som, como podemos ver em todos os exemplos dessa aula. Agora vamos ao último ideograma. Eu já estou ficando cansado. O último ideograma, o número 4, ele se lê no primeiro tom, é o Qin, né? Ali a parte direita, como nós já vimos, se refere à pronúncia, ele lembra a pronúncia, e a parte esquerda se refere ao significado. E embaixo ali, eu peguei aquela parte, né, isolei ali, e botei igual a shui, que é o ideograma de água. Então, aquela partezinha esmagadinha ali, com os pinguinhos ali, representa a água, representa aquele ideograma de água. E como nós vimos, aquele ideograma inteiro ali em cima, que tem água como componente, significa limpo, claro, límpido, distinto. Então, é só você olhar para um riacho que você vai entender o significado, como é a água desse riacho, né? Você vê como ela é límpida, você vê como ela é limpa, você vê como ela é clara, como ela... Então, você vai pegando os sentidos por essas analogias. Então, eu acho que vimos todos os ideogramas que eu tinha preparado. Até eu tinha achado que eu tinha feito pouco. Eu pensei, pô, será que eu fiz pouco? Mas aí deu 1h30 de aula, né? Eu sou uma matraca também, quando começo a falar, não paro mais. Então, é o seguinte, eu vou dar uma última olhada aqui nas perguntas. O Luan ali escreveu em chinês, mas eu vou ler em português. Ele perguntou se escrever os ideogramas chineses vai ajudar ele. Bom, claro que vai. Você vai memorizar eles também, né? E é um bom exercício, um bom jeito de relaxar. Tem um vídeo do Tai no YouTube com 1 hora. Isso, o vídeo tá no meu próprio canal, né? O professor Tai. Eu não sei se tem outros vídeos, mas eu acho que o único que tem, pelo menos na época, o único que tinha era do meu canal. Então procurem aí no meu canal que vocês vão achar a palestra sobre esse livro que eu apresentei.
A Viana pergunta, essa aula estará disponível para nós? Sim, eu vou deixar ela gravada como pública e vocês vão poder assistir de novo. O livro que eu falei se chama Remembering Simplified Hunt, que tem 1.500 ideogramas e usa mnemônicas. Associando ideogramas, tem. Deve ter outros. Esse livro eu não, que o Vitor mencionou, eu não conheço esse livro. É o mesmo método da professora do Pinguinho aqui. Bruno diz, muito grato pela aula. Eu que agradeço a presença de vocês. Aí tem alguém nesse grupo que mora em Recife. Aí, bom, então encerraram as perguntas. Eu vou aproveitar aqui para, de novo, agradecer ao professor Kleber e a sua equipe por ter dado a ideia do Hangout, por ter me ajudado a divulgar, por ter também convidado os alunos dele a participar do Hangout. E, em contrapartida, também gostaria de falar que o professor Kleber é um ótimo professor, vocês podem ir lá procurar a página dele, né, que é a Kleber Souza. Vocês vão aprender muita coisa lá. E deem uma olhada, deem uma pensada séria em ingressar no curso do professor Kleber, que só vê os depoimentos dos alunos dele que você vê que o cara é bom. Sugestão, poderia tentar entrar em contato com o canal Pula Muralha, o Kleber fazendo uma aula juntos? Poderíamos tentar. O Kleber já expressou a sua vontade de fazermos uma aula conjunta, vai ser muito legal. Pula Muralha, eu posso tentar. Então, pessoal, era isso. Não se esqueçam, por favor, de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal, quem não é mais inscrito, e se não for pedir demais, né, mendigar um compartilhamento, também mendigo um compartilhamento. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu vou abrir os comentários, aliás, não sei por que não estão abertos, para que vocês deixem comentários aqui nesse vídeo com mais perguntas para futuros Hangouts. Não deixem de acompanhar a página do Chinês Já, página do professor Kleber, para futuros Hangouts, futuras oportunidades, futuros cursos. Era isso então, pessoal. Gostei muito da aula. Valeu. Boa noite para vocês. 再见.